22 de setembro, sexta, lição 13, Jovens. Tema: Santidade prática. Responsabilidade e atividade pessoal no buscar a salvação de outros, isso é a educação que deve ser ministrada a todos que chegaram recentemente à fé. A fé individual deve ser vivida e posta em prática, cultivada. A santidade pessoal e a mansidão e humildade de Cristo deve se tornar parte de nossa vida prática. É importante que haja uma obra completa e profunda no coração de todo agente humano. Ellen White, Evangelismo, página 246. Deus guia seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo, triunfando na clareza e força da verdade. Somos plenamente apoiadores em nossos pontos de fé por avassaladora quantidade de claras provas bíblicas. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. A evidente mensagem de repreensão aos laodiceanos não é atacada. Muitos se apegam às suas dúvidas e aos seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação, ou que não se referem a eles. Esses estão na maior necessidade da graça de Deus e de discernimento espiritual, para que descubram sua deficiência no conhecimento espiritual. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm conhecimento prático da verdade bíblica, que leva à humildade de vida e à conformidade de sua vontade com a vontade de Cristo. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. Ellen White, Testemunho para a Igreja, página 215. Se Deus fez provisão para que o ser humano obtenha a vida eterna, Ele tem meios para atender às exigências de que pratique a santidade nessa vida. Todos os que quiserem mostrar evidências de que receberam a vida futura darão demonstrações práticas em sua vida, em seu caráter, de que vivem aqui em novidade de vida, em pureza e santidade, seguindo o que foi revelado. O caminho para o céu foi aberto a preço infinito para o Pai e o Filho. Estamos andando individualmente nesse caminho, concordando com as condições? Você está no caminho? Você segue o guia, a luz da vida? Ellen White, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 453. O justo juízo de Deus. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. No conhecido livro Don Quixote de Cervantes, há um trecho no qual Don Quixote desafia seu fiel escudeiro, Sancho Panza, a solucionar um enigma. Havia um reino, uma ponte sobre a qual ficava uma forca. Havia também nesse reino uma lei que só permitia atravessar aquela ponte a pessoa que fizesse o juramento de dizer somente a verdade ao informar para onde estava indo. Quem dissesse a verdade poderia passar livremente, mas quem mentisse seria imediatamente enforcado. Certo dia, aproximou-se daquela ponte um jovem que, ao ser questionado para onde iria, respondeu: "Vou ser enforcado." Isso criou um problema no reino. Se o enforcassem, ele teria dito a verdade e não merecia a morte. Mas, se não enforcasse, ele teria mentido e merecia morrer. Vendo que as duas normas eram válidas, mas só uma poderia ser escolhida, Sancho Panza decidiu favorecer o réu e optar pela sentença de liberdade,
A dúvida favorece o réu. Muitas pessoas hoje querem transferir esse princípio do livro de Cervantes para o tema do juízo, acreditando que poderão escapar de alguma forma dos juízos de Deus, mesmo estando condenadas. No juízo divino não existe dubiedade nem equívoco. Nada é ignorado nem passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Se há algo em comum entre a história de Cervantes e o juízo divino, é que a verdade tanto salva quanto condena. No grande conflito entre o bem e o mal, não existe terreno neutro. E querer ser neutro já é escolher a condenação. É difícil o ser humano compreender que, ao mesmo tempo em que Deus é amor, Ele também é justo. Isso é explicado com o fato de que Deus ama tanto o ser humano que não levará para o céu aqueles que não querem ir. O contrário da vida eterna é a morte eterna. A decisão final não é de Deus, e sim nossa. Diálogo aberto. Por que algumas pessoas têm medo do juízo de Deus? Qual é o objetivo principal do juízo investigativo iniciado em 1844? Como enxergar o juízo de Deus como algo positivo para os salvos? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!